De volta com Roda Viva, que hoje recebe o ministro do Esporte, Orlando Silva. Vou fazer uma perguntinha amena para depois calcar em cima de outro assunto que eu vou trazer de volta. Você se chama Orlando Silva porque calcularam que daria Orlando Silva em homenagem ao cantor? Meu pai gostava muito do Orlando Silva. Foi isso mesmo? Ele foi o primeiro astro pop do Brasil, não é? Então as gerações antigas celebravam muito ele. Eu até canto direitinho. Ah, então mostra. Mostra aí. Cantar Maria. Maria, o seu nome principia na palma da minha mão. É um clássico que eu gostava muito de ouvir. Muito bom. Agora vou voltar para os aeroportos, obrigado, ministro. Eu vou voltar para os aeroportos. A FIFA está preocupada com a movimentação das torcidas estrangeiras. O senhor já disse aqui que a questão principal, o grande foco é o usuário brasileiro. Mas a FIFA está preocupada com a movimentação das torcidas estrangeiras. E eu torno a perguntar, vai dar? Ou suecos, holandeses, ingleses, espanhóis vão morar mesmo nas estações rodoviárias no nosso interior? Nós teremos um sistema de aeroportos mais eficiente em 2014, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. A FIFA pode se preocupar muito, mas nunca terá o nível de preocupação do governo brasileiro. É o que dizemos sempre para ele. Quem tem interesse em fazer a Copa com grande sucesso é o Brasil. Em 2014 a Copa vai acontecer. O Brasil vai ter a primeira plataforma mundial. Nós teremos aqui mais de 20 mil profissionais de mídia. É o maior evento televisivo do planeta. Nós não vamos perder essa chance de mostrar o país democrático, estável, com economia complexa, com diversidade étnico-cultural. O Brasil que nós queremos afirmar como potência do mundo. A Copa e a Olimpíada são as plataformas de promoção. Não perderemos essa chance. Ministro, mas nós vamos conseguir fazer todas essas obras, botar aeroportos em dia, eficientes, tudo, com os controles necessários, vamos ter que... Ou vamos ser obrigados a atropelar algumas regras, alguns ritos para que isso ocorra no prazo? Faremos tudo cumprindo a lei do Brasil. Essa é a nossa convicção. Tudo estará pronto de acordo com as regras do Brasil e um registro. Mas as regras, já começaram a ser modificadas. A presidenta Dilma tem uma orientação clara para todos os ministros e que façamos tudo com a máxima transparência. Essa é uma cobrança forte que ela faz sobre todos os ministros. Isso. Eu queria perguntar uma coisa a respeito das Olimpíadas, que quando o Brasil estava disputando, o Rio de Janeiro estava disputando, surgiram várias conversas de que a gente chegou, inclusive, a maquiar um pouco a paisagem do Rio de Janeiro, que algumas fotos do Rio de Janeiro que a gente mandava, então estava assim, escondia um pouco as nossas mazelas, que as pessoas chegavam aqui, a gente escondia um pouco os pobres, a miséria. E queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Isso não existe. Até porque o Brasil, entre as virtudes que vai mostrar ao mundo, é o compromisso que tem, inclusive com a agenda social e com a agenda de direitos humanos. Então, nós vamos nos mostrar ao mundo com as nossas virtudes e os nossos limites. Eu não tenho um problema de reconhecer que o Brasil tem limite. É evidente que nós temos. A gente não deu uma maquiada, não aparece no filme. Não aparece no filme. A campanha eleitoral... A campanha eleitoral do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos mostrou o Rio de Janeiro. Evidentemente que os nossos adversários cuidaram muito de só mostrar problema. E nós mostramos os aspectos mais positivos que nós tínhamos. Era uma disputa. Agora, os Jogos Olímpicos, por exemplo, que dependeriam basicamente da iniciativa privada, ficaram outra vez também na dependência do Estado. Era previsto? Gabi, só nos Estados Unidos da América, pelo menos antes, daqui para frente eu não sei, só nos Estados Unidos da América é que Copa do Mundo e Jogos Olímpicos se sustentou no setor privado. As demais edições teve uma participação pública do Estado. E o Estado investe, né, investe porque acredita que tem um retorno. E porque o Brasil estímulo ao esporte, então, no estímulo à economia do país, na promoção internacional. Esse é o ponto. Ministro, se só os Estados Unidos conseguiram, por que o Brasil prometeu que conseguiria? O debate sobre a participação privada, que você se referiu, voltamos ao tema, dizia sobretudo a respeito a arenas. E Copa não é só arena, não é só estádio. E segundo, no caso meu concretamente, no meu caso concreto, fala, não haverá dinheiro do governo federal, dinheiro público nosso, porque na minha visão, o empréstimo que o BNDES faz é o empréstimo para a atividade econômica, como faz a muitos outros setores. Eu falo disso porque o Brasil, o brasileiro, ele ficou um tanto traumatizado com o que houve nos Jogos Pan-Americanos, quer dizer, de 400 milhões, falando em números gerais aí, o orçamento foi para 3 milhões, quase 4 bilhões. Como é que o senhor explica essa multiplicação e o legado, assombrosa? E o legado? Três aspectos a observar. Primeiro, o planejamento inconsistente. Se você pegar a proposta que você se refere dos 400 milhões, é uma proposta que foi elaborada.
Em 2002. Pelo mesmo pessoal que está fazendo agora. Nananina não. Em 2002, antes ainda do governo Lula, tinha uma proposta que chegava aos 400 milhões que você se referia. Quando você olhava a proposta, ela não ficava de pé. A segurança nessa proposta era segurança patrimonial em instalação esportiva. Imagine você fazer um evento com 5 mil atletas, com 15 mil pessoas da comunidade internacional, com guarda vigilante na porta de instalação esportiva. E não havia nada mais em torno... O senhor está dizendo que não houve nenhum superfaturamento? Primeira coisa, plano inconsistente. Segunda questão, segunda questão. Falta de diálogo entre os 3 níveis de governo. Infelizmente, existiu isso na preparação do Pan-Americano. O governo municipal, o estadual e o federal não conseguiram falar a mesma língua. Isso sim produziu atraso. Isso sim fez com que ou o governo federal entrava na reta final ou não alcançava o sucesso pan-americano. Terceira observação. Na preparação do Pan-Americano se percebeu claramente que a chance do Brasil de conquistar a Olimpíada estava vinculado a elevar o padrão de qualidade dos jogos, em instalações e em serviços. O Vladir, que vive e conhece, sabe que o padrão do Pan-Americano no Rio de Janeiro, em instalações e em serviços, foi acima do que são Jogos Pan-Americanos. Também repercutiu no orçamento para que fortalecesse a candidatura. As denúncias que faz o Tribunal de Contas são todas sem sentido. Eles apontaram incontáveis exemplos de superfaturamento. Não houve nenhum, ministro. Veja, qualquer denúncia que é feita, ela tem que ser apurada, fundamentada, justificada e punido quem for responsável por algum ato ilícito, algum ato irregular. Eu posso falar, pelo que eu acompanho até hoje de perto, o que envolve a ação do Ministério do Esporte. 10, 12 processos foram abertos de apuração, pelo menos 9 já foram arquivados. Nós explicamos cada tema e não há nenhum tipo de desvio de recurso ou coisa semelhante naquilo que diz respeito ao trabalho nosso. Confesso que não acompanho no detalhe a denúncia feita de algum investimento que seja da Prefeitura ou do Estado, porque são órgãos próprios que fazem a fiscalização. Agora, ministro, eu posso até concordar que algumas instalações realmente estavam no nível acima do que a gente costuma ver. Outras tiveram problemas e por aí vai. O Pan-Americano poderia ter deixado tudo foi pronto. O beisebol e o softball. Mas eu queria aproveitar o gancho para falar de uma outra coisa com o senhor. O senhor está defendendo aqui a correção da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos, da civilidade. Eu sei que o senhor já se pronunciou sobre isso. Nos últimos dias se falou muito sobre a entrevista que o Ricardo Teixeira concedeu para a revista Piauí. Perguntaram para o senhor falou o seguinte: não li e não nos cabe comentar. Agora, eu faço questão de comentar com o senhor o seguinte: nessa entrevista ele fala o seguinte, que na hora que chegar a Copa do Mundo, ele, como todo-poderoso, vai poder fazer maldades e, por exemplo, negar credenciais a jornalistas. Queria que o senhor comentasse isso, porque me parece que vai totalmente na contramão daquilo que o governo defende. Olha, o Brasil é uma democracia e uma das características é a imprensa livre. Independente da manifestação de qualquer órgão de imprensa, seja de rádio, de TV, de jornal, impresso, o que for, todos os profissionais terão direito de trabalhar. Todas as empresas que oferecem informação à sociedade terão direito de se credenciar. Eu não tenho a menor dúvida de que a Copa do Mundo terá uma grande cobertura no Brasil e todo mundo vai ter acesso ao evento. Então o senhor acabou de descredenciar o Ricardo Teixeira, que disse que iria fazer isso. Eu estou convencido que não é a vontade de Orlando, de Ricardo, de Marília, que vai definir a cobertura da Copa 2014. Veja, o Brasil tem regra, é do jogo do Brasil, é do jogo democrático do Brasil. Se no Palácio do Planalto qualquer órgão de imprensa pode se credenciar para acompanhar uma solenidade, um evento, com a presidente da República do Brasil, não existe evento que não permita que isso aconteça. A presidente teve dificuldade, ministro. Ela pediu para credenciar o pessoal que cobre o Planalto e parece que recebeu a negativa, não conseguiu levar vários jornalistas. Exatamente. E o senhor sabe que, historicamente, a FIFA inteira estava lá. A FIFA já negou credenciais a vários jornalistas brasileiros e internacionais. Por isso que eu fiz questão Eu quero me colocar à disposição, Vladir, publicamente falando, não, acho importante. De trabalhar claramente que isso é um compromisso do Brasil, porque, veja, sim, eu não posso afirmar que vou mostrar o meu país, que entre as suas características é um país democrático, e eu cercear o trabalho da imprensa. Não haverá cerceamento do trabalho da imprensa. Isso é um compromisso do governo do Brasil. Ministro, o senhor é muito novo, o senhor tem 40 anos de idade, é realmente muito, muito jovem. Qual é a diferença de olhar aí de dentro para fora? Qual a diferença de quando o senhor era presidente da UNE para agora ministro no poder? É difícil você fazer. Você transformar um projeto numa obra e inaugurá-la, você transformar um projeto numa realidade não é simples, porque você tem toda a sorte de regras, enfim, muitos obstáculos. Agora, ao mesmo tempo, é um desafio.
quando você está de fora, você tem uma visão simplificada de processos. Quando você Por dentro, tá de você fora, vê tá falando o presidente processo. da Uni. Por exemplo, você, quando é sociedade, você exige a oferta daquela estrutura, daquele serviço. Quando você está por dentro, você vê os obstáculos. Mas quem é governo é pago para governar. Tem que fazer um trabalho de qualidade e ofertar adequadamente serviço e estrutura à sociedade. Isso, onde é que está a ineficiência? Que com certeza ninguém é 100% eficiente. Onde é que está a ineficiência do governo? Onde é que a gente podia fazer melhor do que está fazendo? Olha, eu vou dizer a minha impressão do período que eu estou no governo já há um tempo, me incomoda a burocracia. Eu acredito que você tem muitos ritos, são muitos processos, são muitos pareceres, é uma burocracia infindável, né? Tanto que muitas vezes, quando se fala de corrupção, eu tenho uma convicção que, para mim, a corrupção é irmã da burocracia. A oferta de dificuldades é que repercute muitas vezes na busca de facilidades para alcançar determinados objetivos. Então, o esforço do Brasil permanentemente deve ser para diminuir a burocracia. Diminuir a toda sorte de processo. Não diminuir os controles. Você viu o que eu falei burocracia, eu não falei Não controle. usou a palavra controle. Eu não falei o controle, até porque, veja, foi o nosso governo, aí eu vou falar não só da presidenta Dilma, como do presidente Lula, que criou a Controladoria Geral da União, que assim possa ser chamada. Porque até 2013 era um órgão menor. O órgão cresceu. O nosso governo foi que deu o poder que deu para a Polícia Federal, reforçando, qualificando, etc. Então, nós temos o que mostrar no combate à corrupção e na busca da transparência. Agora, que a burocracia... Sempre. Parte da democracia, do jogo democrático, é respeitar posições diferentes. Eu tenho uma experiência com o TCU. A minha experiência ela é positiva. O TCU, inclusive, tem feito um trabalho de controle. A CGU também, procurando se antecipar. Hoje não procura saber para onde houve um recurso desviado. Procuram saber o que fazer para impedir o desvio. É uma bela iniciativa, é um trabalho respeitável. É verdade